Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos passando aqui para mais um momento de videoaula e nosso tema de hoje é fontes históricas. Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre como a gente adquire informações para contarmos a história, para sabermos um pouco mais sobre o passado. E aí a gente começa a fazer essa reflexão e entender que existem alguns objetos, alguns documentos, algumas fotografias que nos propõem a refletirmos sobre esses acontecimentos e adquirir informações sobre esse passado. Esses elementos que nós utilizamos são chamados de fontes históricas, tá? Uma definição, para a gente começar a entender o que são as fontes históricas, é a gente compreender que o ser humano são os únicos seres, capazes de fazer registros, através de sistemas simbólicos, de produções simbólicas, como arte, como pinturas, como criação de objetos, construções de instrumentos para fazer seus trabalhos. Então, esse tipo de ação, ela é exclusiva do ser humano. Então, são esses instrumentos, essas construções, essas produções simbólicas que vai dar origem ao que chamamos de fontes históricas. E elas existem, gente, desde o princípio da humanidade. Acompanha o ser humano, as produções artísticas, as produções de instrumentos para trabalho, tudo isso acompanha o ser humano, formando o que hoje a gente tem esse acervo de fontes históricas. Para a gente entender um pouco sobre fonte, é importante que a gente entenda que a palavra fonte ela pode ter outros significados, mas aqui na história nós estamos retratando esta fonte como um documento. Então, uma fotografia, uma pintura, um objeto, como já foi falado, que sirva para a gente fazer uma análise e compreender um pouco sobre esse contexto histórico, sobre esse momento histórico, sobre aquele determinado acontecimento do passado, é configurado como fonte histórica. É fonte histórica como documento, tá? E aí a gente vem para uns tipos de fontes históricas, que são materiais, visuais, orais e escritas. Como os próprios nomes já sugerem, essas fontes históricas, elas têm determinadas características que fazem com que ela tenha essa classificação. Fontes históricas materiais são as fontes históricas mais amplas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem desde a sua existência é passível de pesquisa. Então, tudo que foi produzido de material ao longo do processo da humanidade, dessa evolução histórica, desse contexto histórico, pode ser utilizado para que a gente faça pesquisa e descubra mais sobre essas humanidades. Um exemplo disso são as pirâmides do Egito, que nós já estudamos em classe, lembra? Alguns exemplos: esculturas, vestuários, cerâmicas, urnas, as pedras, monumentos, enfim, entre outros. Fontes históricas visuais, como o próprio nome já sugere, exige uma análise visual, E aí eu trago como exemplo fotografias, pinturas, desenhos e as pinturas rupestres, que também foi algo que nós já estudamos em classe, falando sobre esse momento histórico, nesse período, e esse tipo de arte faz parte da humanidade. Fontes históricas orais, O nome também já sugere, estamos relacionando tudo que é da oralidade, que é preservado através da oralidade, se configura como fontes históricas orais, como, por exemplo, as lendas, os mitos, os relatos, entrevistas, programas de rádio, são vários exemplos de fontes históricas orais. Além disso, temos também as fontes históricas escritas, que aí a gente vai ter também uma diversidade de jornais, livros, cartas, folhetos, Elas, para se configurar como fonte histórica escrita, ela precisa conter textos, escrito, como a própria palavra já está sugerindo. Então, é bem fácil a gente conseguir identificar os tipos de fontes históricas pensando apenas nessa palavra que está caracterizando. Quando a gente fala de fonte histórica escrita, estamos falando de quê? Tudo que é escrito. Visuais, exige essa análise visual, pinturas, desenhos. Quando a gente fala oral, a gente está falando da oralidade, então tudo que envolve a fala é configurado. E algumas dessas fontes históricas ela pode ter mais de uma característica, sendo também, por exemplo, uma fonte histórica material. Quando a gente pensa em um livro, por exemplo, ela traz essa carga de informações escritas, mas ela também se configura como um material que pode ser utilizado para se entender sobre determinado contexto histórico.
Por hoje é só, até a próxima e sigam daí de casa estudando, tá bom?